E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, espero que vocês estejam também. Mais um vídeo aqui no canal, esse com pequenininho de edição, bem pequenininho, juro pra vocês. Eu sei que vocês gostam daqueles vídeos direto, reto, sem edição, mas às vezes a gente tem que ter um pequenininho de edição, tá bom? Só um pequenininho de edição. Galera, a Bia me mandou uma pergunta lá no Instagram. Se você ainda não me segue, @bibotalk, vai lá que a gente tem perguntas que a gente só responde no Instagram, tá bom? Se você gosta, tem a comunidade do Instagram lá também, onde eu posto algumas coisas, peço ajuda de vocês. Então, se você quiser, tem o grupo de transmissão do Instagram, segue o nosso canal lá no Instagram também, beleza? O link tá na bio, ou eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo. Se você utiliza mais o WhatsApp, a gente tem a gente tem também um grupo de transmissão do WhatsApp, beleza? Dá uma olhadinha lá, vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Gente, a Bia me perguntou o seguinte: servir a igreja é uma obrigação para o cristão? Eu vou pegar pesado com a Bia aqui, até porque eu postei uma foto para abrir essa caixinha de pergunta e a Bia disse que eu era muito feio. Rafa, põe a foto na tela aí. Eu não era tão feio, gente. Isso aí era um jovem seminarista. É padrão seminarista, entendeu? Aí o Daniel Guanais veio também no meu direct perguntar por que eu tava me vestindo daquele jeito. Daniel, eu tinha só 22 anos e era seminarista, entendeu? Tipo assim, literalmente sustentado pelos outros. E esse moletom, põe de novo a foto aí, Rafa. Esse moletom aí, gente, original, meu padrinho trouxe dos Estados Unidos. A galera utilizava falsificado, eu tava usando um original. Por que eu tô com uma camisa gola alta por cima desse moletom? Que é muito frio onde eu estudei, tá bom, Daniel Guanais? O Daniel Guanais é um dos pastores mais bonitos aí, que se veste muito bem. Aliás, eu comecei a mudar a minha calça e, tipo, apertar mais as minhas calças, fazer a bainha por causa do Daniel Guanais. Ele me deu uns toques de bonda aí. Mas vamos lá, o assunto não é esse. Eu vou pegar um pouco pesado com a Bia porque ela disse que eu era muito feio. Brincadeiras à parte, gente. Eu continuo sendo feio, a diferença é que agora eu deixei a barba, tá? E engordei um pouquinho, só isso, mas continuo sendo feio. Bem, vamos lá, vamos responder sério a pergunta aqui da Bia. Porque, de fato, no Novo Testamento a gente não tem uma ordem imposta, sabe? Assim, tipo, ele não aparece como uma obrigação imposta. E aí eu te pergunto, Bia, ou eu não sei porque você fez a pergunta, mas se não fosse uma obrigação, ou por não ser uma obrigação, você não vai servir? É uma pergunta interessante, né, para você pensar. Quer dizer que você só vai fazer alguma coisa se Deus mandar você fazer? Entende? Então o que acontece? Vamos lá, ainda que não seja uma obrigação imposta, no Novo Testamento, eu vou me ater ao Novo Testamento, mas isso vale também para o Antigo de certa forma, mas se você olhar a vida e ministério de Jesus, e é por isso que eu estou escolhendo mais o Novo Testamento, ele em vários momentos, ele vai pedir para que a gente faça o bem, para que a gente sirva os outros. Olha, eis que estou entre vós como quem serve. Estou entre vós como diácono, Jesus vai falar. Em Marcos 10:45, Jesus fala que não veio para ser servido, mas para servir. Então assim, você tem no Novo Testamento, no exemplo e na vida de Jesus, um convite. João capítulo 13, o lava-pés. Jesus fala, olha, vão e façam o mesmo. Cara, tá muito claro, sabe? E aqui até eu posso dizer que é uma ordem de Jesus. Só que ela não tem esse caráter de mandamento. Olha, se você não fizer, vai acontecer isso com você. Entende? Então, é uma ordem mais ontológica, por assim dizer. E não jurídica. Entende mais ou menos a diferenciação que eu estou fazendo? Então você tem vários incentivos de Jesus para que você faça o bem, para que você sirva o próximo. Parábolas que Jesus conta, como a parábola do bom samaritano, vão dizer o quê? Cara, sirva o próximo. Bem lá, beleza. Mas aí, Bibo, tu não tá entendendo a minha pergunta. A minha pergunta é sobre servir a igreja. Ok, eu entendi. Eu só quis dar essa explicação um pouco mais ampla para a gente entender que o serviço é parte da identidade do cristão. Aliás, o apóstolo Paulo, quero ler até aqui, ó. Gente, eu acho essa Bíblia tão bonita. Você acha essa Bíblia bonita? Eu também acho. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 10. Ele diz o seguinte, tá? Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículo 10. Cadê? Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos
nela. Se aos Efésios Paulo está falando, olha, Deus preparou obras para que a gente andasse nelas, antes mesmo da fundação do mundo. Aos Gálatas ainda Paulo vai dizer, gente, façam o bem a todos, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Olha o versículo 10 aí, cabalístico, tá? Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aos domésticos da fé, aos irmãos da igreja. Viu? Novamente Paulo falando o seguinte, gente, Deus criou, constrói o pensamento comigo aqui, ó. Deus nos criou, tá? Em Jesus Cristo e preparou boas obras para que nós andássemos nela. Aos Gálatas ele vai falar, sempre que vocês tiverem oportunidade, façam o bem, principalmente aos domésticos da fé. E aí eu quero aproveitar que geralmente quem me assiste aqui é irmão, é irmã e quero fazer o bem para você. Eu quero fazer você economizar. Como assim? Economizando na Black antecipada da Insider. Olha só, gente, economizar é muito importante e comprar uma camiseta ou qualquer outra peça da Insider que vai durar anos, sem sombra de dúvida, é uma dica muito boa que eu posso te dar. Pessoal, a Insider está com a Black antecipada e você pode ter até 50% de desconto, tá? Com o cupom Bibotalk, tá bom? O meu cupom Bibotalk, que é esse aqui que tá aparecendo na tela aqui, ele vai te dar desconto que vão se somar a outros descontos no site. Então, aproveite a Black antecipada da Insider, tem produto novo, tem para homens, tem para mulheres. E galera, é sério, você já sabe, eu não preciso ficar dizendo. A camiseta da Insider, ela é durável, vai durar anos, ela vai durar. Ela não desbota, ok? Outra, ela não precisa passar. Tá chegando aí o verão, você vai viajar, você pode ter menos bagagem, tá? Usando as camisetas e peças da Insider. Você não vai precisar passar essas camisetas ou qualquer outra peça. Por quê? Porque elas desamassam com o calor do seu corpo. Outra coisa, tecidos altamente respiráveis. Você pode usar preto no sol, sem problema algum. Eu vim de Recife agora recentemente e, mano, usei preto em todas as programações e não fiquei, cara, não devia ter usado preto. Não, de boa ter usado preto. Porque o tecido da Insider lida bem com o suor e ele evapora rapidinho. Então, sério, aproveite a Black antecipada da Insider. Tem aqui o QR Code, você pode usar ele. Ou tem o link na descrição desse vídeo no primeiro comentário fixado. O cupom Bibotal que vai te dar desconto, que vão se somar a outros descontos que podem chegar até 50%. Então aproveita essa dica de irmão aqui para fazer você economizar. Ó, tô te fazendo bem aqui, hein? Te recomendando peças que vão durar anos, ou seja, você vai ter economia e agora tô indicando você comprar nesse período que vai ter mais economia ainda. Então aproveite e adquira a sua Insider. Então perceba, Paulo está dizendo o seguinte, faço bem a todos. Faço bem. Então assim, faço bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, a família da fé. Paulo entende que a igreja é a família de Deus. Então nós temos os nossos irmãos como prioridade. E é uma questão, na minha opinião, até meio lógica, né? Porque nós somos família e nós cuidamos da família primeiro. Nós cuidamos da família primeiro. Mas perceba, pessoal, não é só para a gente cuidar dos domésticos da fé. Quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Só que começamos com os nossos domésticos da fé. Ou a gente prioriza os domésticos da fé. Então, sim, ter a igreja local como fruto dos seus serviços é uma coisa boa. Entendeu? É uma coisa boa. Por que não servir na igreja? Por que não ter um dom? Gente, inclusive Pedro vai falar no capítulo 4, versículo 10, que Deus distribui dons para que a gente sirva uns aos outros. Por que a gente então não vai servir na igreja, sabe? Eu não sei se você, Bia, passou por algum problema, porque às vezes algumas igrejas, e aqui eu vou falar algumas, tá bom? Porque não são todas, tem muita igreja boa que sabe tratar bem os voluntários, sabem fazer boas escalas, mas às vezes você talvez passou por algum perrengue numa igreja, né? Se sentiu abusada numa igreja de tanto que trabalhou, deu couro e pessoal, assim, quando você precisou, te jogou de escanteio. Lamento se foi esse o seu caso e por isso talvez essa pergunta. Poxa, olha, tem uma coisa, nunca mais vou servir na igreja porque me incomodei, hein? Me incomodei. Será que eu preciso servir na igreja? Olha, como eu acabei de te dar vários argumentos para você servir na igreja local. Te dei vários, entende? Hoje, tô batendo aqui, desculpa, e eu tô usando o relógio, fazia tempo que eu não usava. Então eu te dei vários argumentos aqui para você servir na igreja local. Agora, não é uma obrigação. O serviço é uma marca do cristão. O serviço é uma marca da identidade cristã, por todos os textos que eu já acabei de falar aqui. E Paulo recomenda aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10,
principalmente aos domésticos da fé. Então, de alguma forma, é importante você servir os seus irmãos. Bibo, mas você não está entendendo a minha pergunta. A minha pergunta é, eu preciso ter um cargo de voluntário na igreja? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas por que não ter? Por que não assumir um compromisso? Gente, eu vou me usar como exemplo, mas só porque eu quero falar de mim, não quero usar outras pessoas. Mas eu tenho um ministério itinerante, eu viajo muito pregando. Mas eu procuro de alguma forma servir também a minha igreja local. Então, por exemplo, eu gosto de ir no culto também para sentar e ouvir os meus pastores pregando. Só que de vez em quando eu sei que eu tenho o ministério da palavra. Então eu sei que eu posso servir a minha igreja com o ministério da palavra. Então de vez em quando eu aviso o meu pastor, olha, domingo tal, eu vou estar em Joinville. Se quiser, posso servir a comunidade. E vou lá e sirvo a comunidade com a minha pregação. Entende? Aí ano que vem já estou me organizando para servir um pouquinho mais. Só que eu sei que eu já sirvo os domésticos da fé com todo o ministério que eu tenho aqui na internet, com os livros que eu escrevi, por aí vai. Só que tem a minha igreja local. E eu quero servir um pouco também os meus irmãos lá. Sim, aquele pessoal offline que vocês não sabem que existe, mas tá lá, eu quero servir, entende? De alguma forma eu tenho dons para servir aquela comunidade. Por que não vou servir lá? Entende? Repito, eu sei que tem igrejas que abusam de voluntários. Eu sei, eu não vou negar, gente. Tem igrejas que pegam pesado, abusam mesmo dos voluntários. Mas espero que não seja o caso da sua igreja. E se você pode e tem condições, sirva a sua igreja local. É muito importante. Não é uma obrigação ter um cargo na igreja local, mas faz bem. Faz bem. E queira ou não, você só consegue ter um culto numa igreja local porque tem várias pessoas servindo aquela igreja. Entende? Não é só as pessoas que recebem dinheiro no final do mês. Tem várias pessoas que voluntariamente estão fazendo aquela igreja acontecer. E você pode ser uma delas, tá bom? E aí, gente, o que você achou da minha resposta? Que resposta você daria para Bia? Comenta aqui, me ajuda. E se você quer só comentar qualquer coisa, comenta qualquer coisa, me ajuda esse canal a crescer, manda um emojizinho e manda esse vídeo para alguém, tá bom? Talvez ele abençoe outra pessoa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.